Programa É o Bicho. Apoio cultural JKG Rações Pet Shop. 2 endereços para melhor servi-lo: Parque Dom Antônio Reis e Centro. Vereador Adelar Vargas. Um trabalho forte em defesa do bem-estar animal. Mercado das Rações. Sempre o melhor para o seu melhor amigo. Olá, estamos começando mais um programa É o Bicho, hoje trazendo um convidado muito especial, o médico veterinário Fábio Prates, ele que é formado na Universidade Federal de Pelotas, pós-graduado no Jockey Clube de São Paulo, especialização em equinos no Jockey Clube de São Paulo, mestrando na área de ortopedia da Universidade Federal de Pelotas, tem a clínica Vetimagem desde 1999, atuando no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, países vizinhos. Atua na área de medicina esportiva há mais de 20 anos e tem uma clínica móvel com radiologia digital, ecografia, endoscopia, ozonoterapia, com material apto para fazer aplicações PLP nas lesões. Com esse pequeno currículo, né, está aqui com a gente, nosso convidado especial. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado pelo convite. Pois é, o cavalo, vamos falar sobre o cavalo. É um animal, um parceiro, né, do gaúcho. Isso aí, a gente não se vê uma imagem do gaúcho sem o cavalo. Mas pode ser observado também sobre vários ângulos, né, o animal, o cavalo, como digamos, um atleta, né, participando de competições, participando de rodeios, ou mesmo, né, fazendo parte de um grande ciclo da economia brasileira. Por aí, doutor? Sem dúvida. Tem uma frase do Mário Quintana que eu acho sensacional sobre o cavalo. É meio surreal imaginar o Mário Quintana, um cidadão urbano, mesmo sendo do Alegrete, falando de cavalo. Ele dizia que as coisas são mais belas quanto mais parecidas forem com o cavalo, porque simplesmente é o mais belo ser da criação. Então, o cavalo encanta a todos, em todas as suas áreas. E como tu falaste aí, o cavalo ele é tido como um companheiro do gaúcho e às vezes a gente se esquece da importância dele enquanto economia, né? O cavalo, nos últimos levantamentos, movimentou mais de 30 bilhões no ano. Hoje nós temos a quarta maior criação nacional de equinos, mundial de equinos. Estamos atrás da China, Estados Unidos e México apenas. Nós temos somente da raça crioula, que é a raça mais ligada ao povo gaúcho mesmo, mais de 400 mil cavalos registrados como puros, fora os que não são registrados. A raça Guardemilha também passa 400 mil de registro. O Manga Larga Amassador, há muito tempo atrás, passava de 600 mil cavalos registrados. Isso é uma indústria imensa que movimenta, segundo algumas fontes, mais do que a própria indústria automobilística nesse país. Fantástico, hein? A geração de empregos e de renda que é a indústria do cavalo, afora o bem que ele nos causa, o prazer que o cavalo traz a seus usuários, ele movimenta muito dinheiro e ajuda a mover a roda financeira desse país, né? Que na realidade a indústria automobilística é localizada, né? Ali a gente vê o prédio, vê os automóveis, vê andando, mas a indústria do cavalo, digamos assim, não é vista toda hora. Ela gira a todo momento, mas não é vista toda hora. É o homem que está lá no campo, sem né? dúvida. É o vendedor da ração, é a indústria da ração, por aí, né? A indústria do medicamento, né? Quem acompanha também o tratamento, como é o seu caso, as clínicas.
É um envolvimento grande, realmente. Eu não tinha a noção disso que o senhor está me colocando, que gira mais que a indústria automobilística, mas vendo sobre esse prisma, tem realmente coisa certa aí. Essa fonte eu não vou garantir com fidedignidade, porém isso já nos foi colocado em algumas palestras e exposições sobre o volume financeiro gerado pela indústria do cavalo. Eu acho que a palavra correta é essa mesmo, sim, a indústria do cavalo. Na verdade é uma indústria do cavalo. Se ela gera mais ou quase tanto ou um pouco menos que a automobilística, já mostra a sua importância e o quanto ela deve ser tratada, né? Porque a indústria do cavalo ela é uma mola que vem da base do peão mais simples até a um centro que tem a tomografia, a ressonância magnética para fazer os exames do cavalo atleta, né? Ela trata desde o cavalo que ajuda ao carroceiro, ou da lida da cidade, ou da lida do campo, ou da lida da cidade, até o cavalo de alta performance que vai para um freio de ouro, vai para uma prova de tambor, vai para uma prova de marcha do manga larga, vai para uma prova de alta velocidade do quarto de milha em Sorocaba ou nas canchas retas do Rio Grande do Sul, a qual eu tenho hoje o prazer de ser presidente da Associação Brasileira do Cavalo de Reta, a qual nós estamos muito imbuídos nas questões do bem-estar animal, na preservação da saúde do animal, na conservação desse animal por mais tempo, ao evitar substâncias que possam colocá-lo em risco, exatamente colocando em prática as boas práticas para o bem-estar animal, a fim de que esse atleta seja respeitado enquanto atleta e tenha uma voz que possa falar por ele, né? Eu costumo dizer que o cavalo é como uma criança de 500, 600 quilos, 400 quilos, mas ele é vulnerável. Ele aceita tudo que nós dermos a ele sem reclamar. E nós somos obrigados e temos a responsabilidade de dar para ele o que realmente ele precisa e não o que nós queremos fazer para ele ter melhor performance. Então hoje a Associação Brasileira do Cavalo de Reta, a qual eu tenho o prazer de estar à sua frente nesse momento, tem a grande bandeira realmente do bem-estar do animal. E nas outras raças estão acontecendo da mesma forma, né? O bem-estar animal está sendo levado mais a sério, com maior responsabilidade, e o cavalo realmente, que tem que ser o ator principal, tem que ser o protagonista dessa história, está hoje sendo mais respeitado, graças a Deus. Nós temos aqui no Brasil quantas raças de cavalo? No Brasil, é registrada como cavalos brasileiros, se eu não me engano, são 9 raças de cavalos brasileiros. Raças? E 4 de pôneis, se eu não me engano. Isso é um dado que eu não vou te dar como certo. Tem as raças mais famosas, que é o crioulo, o quarto de milha, manga larga marchador, puro sangue inglês. Aí nós temos as raças de tração, bretão, percheron, que são as raças de maior poder de tração. Aí nós temos o cavalo pantaneiro, nós temos o campolina. Temos várias raças que... O cavalo chegou aqui no nosso hemisfério através dos conquistadores, né? Tanto que foi uma das formas que eles conseguiram coagir os índios, porque os índios não os conheciam. Então, quando chegaram aquelas pessoas montadas naqueles seres que eles não tinham a menor ideia do que eram, eles fugiam. Depois eles dominaram o cavalo e acabaram sendo melhores do que os próprios conquistadores em cima do cavalo, né? Então não existia, os cavalos foram trazidos para cá e a partir daí foram se reproduzindo, foram trazidos alguns outros animais da Europa com melhor qualidade, foram cruzados até nós produzirmos esses animais que nós temos aqui, né? O crioulo tem uma peculiaridade que ele foi forjado pela própria natureza, né? Foi um cavalo de seleção natural, porque eles ficaram soltos aqui no Brasil, Argentina, e na nossa Plata, né? na província do Plata, e eles foram cruzando e selecionando naturalmente. Os mais fortes foram os que conseguiram sobreviver. E se eu não me engano, em 1932, o Emílio Solanet buscou esses exemplares junto a um índio e começou a criação del Cardal. E o cavalo crioulo começou a ser trabalhado enquanto uma raça pura a partir daí. Selecionado naturalmente, né? Não houve mão do homem na primeira seleção do cavalo crioulo, por isso a sua maior rusticidade. Então cada raça tem a sua peculiaridade de criação e de formação, né? Umas com mais ação humana, outras com menos ação humana, como é no caso do cavalo crioulo.
E a medicina veterinária tem aí um trabalho gigantesco, né, para poder acompanhar para e passo esse crescimento cada vez maior dos animais, cavalos. Sem dúvida. Hoje a medicina veterinária se especializou, nós não conseguimos chegar ao nível humano ainda da especialidade por partes. Temos alguns, inclusive agora eu estava falando com um colega que é oftalmo, trabalha com oftalmologia equina, então ele entende muito disso, é a área de atuação dele. Eu trabalho mais com ortopedia. Tem colegas que trabalham mais com gastro, mas ainda nós não conseguimos separar tanto quanto a medicina humana, mas pelo menos já conseguimos separar por espécies. Já tem especialidades. Exatamente, espécies e especialidades. Eu trabalho somente com equinos, os meus cachorros, que eu gosto muito e tenho vários, eu levo num veterinário especializado em cães, né? Porque acredito que ele, não só acredito, como sei que ele tem muito mais capacidade que eu, não toco, nem vacina eu faço nos meus cachorros. Eu me especializei mais nessa área de ortopedia. Hoje a clínica Vetimagem, que é a clínica a qual nós trabalhamos e somos proprietários, diretores, trabalha com radiologia digital. Então nós levamos essa tecnologia ao campo, nós fizemos a radiologia e na hora sai a imagem na tela do computador. Então nós temos essa facilidade de fazer o diagnóstico na propriedade do cliente e a partir daí já instituirmos as terapias. Se porventura a lesão não é óssea, nós podemos ainda fazer uma ecografia para identificar os tecidos moles, tendões e ligamentos. Se a partir daí nós identificamos a lesão como uma lesão que ela pode ser tratada, nós temos a possibilidade de aplicar ozonioterapia, que é uma terapia que está sendo usada em humanos, né? Ou o plasma rico em plaquetas, que é uma terapia semelhante à célula-tronco que nós produzimos no local, na propriedade. Então se faz a produção entre aspas, da célula-tronca, que é o PRP, ou do ozônio, e se aplica intraarticular ou intralesional, já promovendo a terapia. Se faz o diagnóstico por imagem e se faz já a aplicação na propriedade do cliente, em cima do paciente, sem precisar que ele se desloque a um hospital, uma clínica, que é muito difícil, né? Tu deslocar um animal como um cavalo para levar, para transportar, é muito mais fácil tu conseguir transportar o material até ele para ficar mais fácil a terapia e a própria logística para o cliente, né? O senhor tem essa clínica móvel com toda essa estrutura, mas também tem uma fixa, um local fixo aqui em Santa Maria? Nós tínhamos uma clínica fixa em Santa Maria e agora nós estamos procurando um novo local, principalmente para recuperação de um pós-operatório, para animais que vêm com um local onde ele possa ficar sendo acompanhado. Exatamente, para fisioterapia, porque nós contamos com um grande hospital aqui em Santa Maria, que é o Dr. Eduardo, que é um Monte Real, que nos apoia sempre nos processos cirúrgicos, né? Um bom colega, um profissional de altíssima qualidade que montou a sua clínica aqui em Santa Maria, 20 e poucos quilômetros aqui em direção à Cachoeira. Então as cirurgias que nós precisamos, nós realizamos junto ao Dr. Eduardo. E tem também o hospital veterinário da UFSM que trabalha também com cirurgias, né? Mas nós precisamos de algum local de recuperação desses animais. Nós estávamos com uma clínica, agora estamos buscando uma nova área para a montagem dessa clínica, exatamente para dar esse suporte pós-operatório, ou um animal que precisa de uma fisioterapia, precisa de um cuidado maior, que não tem essa qualificação dentro das propriedades, vem até nós e nós conseguimos manejá-lo de uma forma mais técnica e realmente hospitalar, né? Doutor Fábio, o senhor atende, então, principalmente a área de ortopedia, né, do cavalo, e nessa área, só animais que praticam um tipo de prova, ou o senhor também trata o animal do campo, campeiro, muitas vezes o pessoal lhe procura? O que é mais procurado? Sem dúvida, os animais de competição de alta performance, né? Cavalos de corrida, quarto de milha, por isso em inglês, assim como cavalos crioulos, tanto de prova, de laço, como de freio de ouro. Mas não temos discriminação nenhuma, nós atendemos todos. Geralmente nos chamam para esse tipo de animal de alta performance. Às vezes tem um animal que é de uma certa valia sentimental até, né? Sem dúvida. E esse eu vou lhe dizer que é o mais agradável de atender, quando tu consegue
Já atendi vários animais assim com esse apelo sentimental e é muito gratificante poder solucionar um caso, por exemplo, uma égua de uma menininha que não consegue andar mais, que o animal tá ruim de uma mão e a gente consegue solucionar o caso. Isso é muito gratificante. É muito gratificante para a gente poder auxiliar não só o cavalo, mas poder auxiliar essa parceria entre uma menininha, como foi o caso, e o seu parceiro, que seria o cavalo, né? Sabe que eu lhe conhecendo, eu acabei parando de pensar numa coisa que sempre me foi colocado, que o animal, depois de ele fraturar uma perna, fraturar um braço, tinha que sacrificar. Aí o senhor me traz aqui o seu trabalho como ortopedista em recuperação, com a cirurgia, com todo esse material que o senhor tem. Então isso aí era um mito. Sem dúvida. E durante muitos anos foi uma verdade, né? Infelizmente. Lógico que fraturas catastróficas com a exposição, fraturas expostas que contaminaram, o grau de resolução é pequeno realmente, porque o cavalo é um paciente impaciente, né? E muito pesado. Tu não consegue fazer com que ele se mantenha parado durante o tempo necessário para recuperação e solidificação óssea. Porém, um animal hoje fraturado tem inclusive condições de voltar à competição. Teve um animal agora chamado Cifrão, um cavalo que foi o rei da reta, ganhou em Carazinho. Ele fraturou os 2 carpos, que o pessoal erroneamente chama de joelho, que fica na frente do cavalo, no meio do cavalo na frente. Junto com o Dr. Felipe Siqueira, nós operamos ele no Paraná, e o cavalo voltou e já correu 5 corridas no hipódromo, e das 5 ele ganhou 4. Então há possibilidade sim de recuperação, mesmo de fraturas maiores, desde que não tenha exposição óssea. Se coloca pino, se faz cerclagem, coloca parafuso do mesmo jeito que se faz na medicina humana, e com índice de recuperação muito interessante. Então o cavalo quebrado hoje em dia não precisa mais ser sacrificado. Isso é um dos avanços que nós tivemos na medicina veterinária. E o senhor consegue atender toda a região, inclusive, países vizinhos de procura? Nós hoje fazemos em média 10 mil quilômetros por mês com a unidade móvel, né? A equipe faz em torno de 10 mil quilômetros. Então hoje eu já tenho uma cédula uruguaia, né? Eu tenho a minha carteira de identidade uruguaia para atender o país vizinho. Atendemos o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Subíamos um pouco mais anteriormente, mas já nos restringimos mais não é tão pequeno, mas entre Montevidéu e Curitiba. O área espaço de atuação hoje. Né? E onde nos chamam? Daqui uns dias eu tenho que comprar um jatinho, hein, para poder cobrir tudo, né? Eu tenho por premissa não deixar meus clientes desassistidos, né? Até porque o paciente precisa da gente. Quando nos chamam, realmente o cavalo está precisando por um motivo ou por outro. Claro. E eu procuro sempre atendê-los, onde quer que eles se localizem, tentando acomodar a agenda da melhor forma possível para deixar todos eles bem assistidos, né? Porque até quando lhe chamam, porque o animal está sofrendo, né? Teve algum problema? Algumas vezes por sofrimento, outras vezes por performance, né? O cavalo está abaixo da sua performance, tem algum motivo, está claudicando de algum membro. Vamos tentar identificar o que é. E essa é uma das premissas da clínica da vetimagem, é essa. O Sun Tzu, né, da guerra, ele já dizia que para vencer o teu inimigo tem que conhecer ele. Então, e essa é a forma que a vetimagem tem de trabalhar, é fazer o diagnóstico. E aí, a partir de conhecer teu inimigo, de fazer o diagnóstico, de achar realmente o problema, tu tem 3 ações. Ou tu ataca, porque tu sabe que tu vai ganhar, ou tu recua, te prepara e ataca depois, ou tu te retira que tu não tem mais o que fazer. Aí nesse caso, tu chega a um diagnóstico que esse animal não tem mais volta, ou ele vai para reprodução, ou vai para uma ecoterapia, que não serve mais para o esporte, porque ele está a ponto de se machucar de uma forma severa que pode botar em risco a sua própria vida. Então, depois do diagnóstico, nós temos 3 opções. 2 de tratamento, uma imediata, uma com mais tempo, ou tu abandona o tratamento, tu trata para deixar mais estável a vida desse animal e o retira da competição esportiva, né? Esse é o grande negócio. Hoje, então, nós temos o 4º maior rebanho do mundo, né? Você falou o quarto maior rebanho China, do mundo. México, Estados Unidos e Brasil. E dentro, 50 milhões. 50 milhões. E dentro do Brasil, qual é o estado que tem o maior rebanho? Se eu não me engano, Minas Gerais. Minas Gerais. Acho que Minas Gerais continua, até 2016,
era o maior rebanho, acho que do 17 também. Eu acredito que Minas Gerais hoje ainda seja o maior rebanho. Essa época de inverno é uma época ruim, né, para o animal, né, porque a pastagem queima. E aí, o que o criador tem que providenciar de melhor para que o animal tenha uma boa alimentação e uma boa saúde? Nós temos dois tipos de animais, né? Os animais a campo e os animais estabulados. Os animais estabulados não se tem tanto problema porque eles têm o fornecimento dos fenos, constante, né? Feno de alfafa e o arraçoamento. Os animais a campo, essa é uma época que o azevém começa a vir, né? Que é uma pastagem de inverno. Então, se não tem seca, vão muito bem também. Porque o que você tem que ter em mente, que é uma coisa que os animais estabulados, principalmente, os animais a campo têm muito poucos problemas alimentares. Os estabulados têm mais problemas pela mão do homem, que às vezes desconhece o funcionamento gastrointestinal de um cavalo. Um cavalo tem que comer de 1 a 3% do seu peso vivo, tanto em ração como em concentrado, como em volumoso, né? Ração, aveia, que são os concentrados, ou volumoso, que é feno de alfafa ou verde. Calcula se o cavalo não está trabalhando 1%, está trabalhando um pouquinho mais, 1,5% a 2%, está trabalhando pesado 3%. Esse é o volume. As pessoas às vezes exageram na dose alimentar e acabam causando as cólicas, tão famosas cólicas, que matam vários cavalos por aí. E quanto mais este arraçoamento puder ser dividido, melhor. Se tu puder pegar esse 1 ou 3% do peso e dividir em 3 rações por dia, menos riscos tu coloca a vida desse teu animal a sofrer uma síndrome cólica e vir a óbito por causa disso. O estômago do cavalo é muito pequeno, ele é em torno de 25 litros, 24 litros, para um animal de 400, 500, 600 quilos. E o intestino é imenso. Então tu tem muita possibilidade de ter os casos de síndrome cólica, que são essas dores gastrointestinais, que o cavalo vem a óbito por causa disso. Não sei agora qual é o percentual, mas é uma das maiores causas mortes de cavalo, são as cólicas. Então, se a gente tiver esses pequenos cuidados, de separar a ração em 3 vezes, de dar 1 a 3% do peso vivo desse animal, divididos, né, nessas 3 vezes, nós vamos minimizando os problemas de cólica, que são fatores de alto risco realmente para a vida do cavalo. Bom, falando em ração, a indústria de ração brasileira tem acompanhado esse crescimento do nosso rebanho? É muito. A indústria brasileira, a qualidade é boa? Muito boa qualidade. Não precisa importar? Nada, absolutamente nada. Inclusive, eu vou citar uma das rações, né? Não que as outras não mereçam ser citadas, mas que eu visitei a fábrica da Puro Trato, que é do Dr. João Teixeira e do Fernando. Eles compraram uma extrusora sensacional. Essa extrusora, ela acaba deixando o alimento, eles fazem com que o alimento seja mais absorvível através dessa extrusora. Então as fábricas de rações brasileiras estão em alto padrão, em alto nível, tanto de ração como de suplemento. Pega, por exemplo, uma Morganact, que é uma empresa do Paraná, que tem suplementos veterinários sensacionais para o cavalo atleta ou para o não atleta mesmo, que de manutenção, de preservação articular. Nós estamos em alto nível, sim, alto nível, tanto que a Organact está exportando para os Estados Unidos seus produtos de suplementos. Nós estamos em alto nível, sim. Bom, a gente falou, né, que não existe a necessidade do abate em caso de fratura, né? A gente esclareceu isso aqui, o senhor esclareceu agora, mas existem alguns casos de zoonose que são necessários o abate, né? Exatamente, isso é uma tristeza, né? Isso aí o pessoal já deve ter acompanhado na televisão, pessoas apegadas aos seus animais que foram diagnosticados com mormo e anemia infecciosa anemia infecciosa equina, né? Essas são testes obrigatórios que tem a validade de 180 dias. Então, a cada 180 dias tem que ser feitos esses testes. A anemia infecciosa equina é uma doença viral e o mormo é uma doença bacteriana. Elas são consideradas zoonoses e são consideradas incuráveis. Os animais acometidos por essas patologias são de comunicação obrigatória ao Ministério. Então, o laboratório que identificou como sendo positivo comunica ao Ministério. O Ministério pede a contraprova. Essa contraprova é feita junto com o DNA para realmente confirmar se é o cavalo que foi testado, né? Porque já houve casos de pessoas terem coletado sangue de cavalos distintos, né? O que causa uma grande dor de cabeça para quem cometeu esse ilícito.
E a partir da identificação positiva do mormo ou da anemia, esses animais são indicados para serem abatidos na propriedade, abatidos e incinerados na propriedade. Existem várias correntes que são contra o mormo. Eu sou particularmente uma das correntes que acredita que não é a forma mais eficaz, porque o nosso exame não é o mais eficaz, né? Mas isso é uma celeuma bastante grande, técnica a ser discutida. Está sendo discutido nas altas esferas essa questão do mormo, porque além de ser esse abate, o sacrifício obrigatório, a eutanásia obrigatória dos animais acometidos, com um exame que não é tão claro assim, a perda econômica é imensa. Porque hoje tu não consegue vender um cavalo do Brasil para o Japão, por exemplo. O Uruguai vende por $1 milhão, $2 milhões. Um cavalo de corrida para lá, a gente não consegue fazer esse comércio. Então isso acaba diminuindo os lucros da indústria do cavalo, com as vendas de cavalos importantes, porque nós temos uma criação muito importante no Brasil, para fora do país, principalmente para esses cavalos de corrida. Está sendo discutido, essa questão é um tema de debate no Ministério. Acredito que vão, somente acredito, não tenho essa informação, que irão acontecer algumas mudanças, principalmente sobre o mormo, que foi uma doença que nós convivemos durante muito tempo, principalmente lá em cima, nos estados de maior temperatura, e nunca se teve uma gravidade de transmissão para humanos assim. E quando começou a aparecer, os diagnósticos foram feitos, aumentaram-se as pesquisas, logicamente aumenta a pesquisa, aumenta o número de animais acometidos, e começou a haver uma comoção geral quando foram diagnosticados alguns animais mais mimosos, de cabanhas, de criadores menores, que não eram em larga escala, e teve várias situações na mídia sobre esse assunto, né? Mas já está sendo discutido esse fato do mormo e da anemia. Mas hoje 180 dias, a cada 180 dias o teu animal tem que ser fiscalizado, dando positivo ele vai fazer uma contraprova, dando positivo ele vai ser sacrificado. Alguns animais conseguiram algumas liminares, né, para evitar esse sacrifício por um tempo, mas a lei é essa hoje. Bom, já existe a cultura da prevenção, as chamadas que o senhor recebe, algumas delas são de exames preventivos ou todos são só na hora do desastre mesmo? A grande maioria é para apagar incêndio. Mas essa semana ainda, acredito que foi antes de ontem, eu estive em São Borja, um projeto novo, um estúdio novo que estão montando de corrida, exatamente para prevenção. Eles colocaram 3 potros novos na cocheira, 3 potros de uma qualidade de sangue e fenótipo muito interessantes, e eu fui solicitado a minha equipe foi solicitada para fazer um exame geral nesses animais, desde o exame de sangue até o exame radiológico de todas as articulações, olhar os aprumos fazer as identificações de possíveis defeitos e as prevenções que nós vamos fazer nesses animais que ainda não começaram a doma. Então, para evitar futuros problemas, essas pessoas chamaram a Vetimagem para que nós montássemos um protocolo alimentar, de ferrajamento, de suplementação e de trabalho para que esses animais minimizem os riscos de terem patologias e maximizem as suas performances quando realmente entrarem em pista. Esse é o melhor projeto. A prevenção sempre é o melhor caminho, mas geralmente nos chama para apagar incêndio mesmo. Qual é o animal que está sendo de mais qualidade hoje, comparando, já que o senhor vai para o Uruguai também, o uruguaio ou o brasileiro? Dependendo da raça. Hoje o Uruguai sempre tem muita tradição também de cavalo, né? Muita tradição de cavalo. E o que aconteceu no Uruguai? O Uruguai hoje ele valorizou mais os seus hipódromos do que no Brasil, né? Até pela própria questão do mormo, muitos animais brasileiros foram para lá, muitos cavalos de corrida. Então o cavalo de corrida no Uruguai está chegando a um nível muito alto. O cavalo crioulo também vem em crescimento dentro do Uruguai. O cavalo crioulo brasileiro ainda é superior ao cavalo uruguaio, mas agora o Uruguai foi campeão da FIC, da Federação Internacional.
com um cavalo que está no Uruguai, está alojado no Uruguai. Então está muito próximo as nossas duas criações. Lógico, o Brasil é um país continente, né? Então tem mais volume, tem um N maior, mas o Uruguai está muito próximo ao Brasil em sua criação, em sua qualidade, em manejo, em pessoas, em trabalho. O Brasil ainda acredito que esteja um pouquinho superior, tanto no cavalo de corrida, no quarto de milha bem superior, no cavalo inglês um pouquinho superior e no cavalo crioulo também um pouquinho superior no Brasil. Doutor Fábio, infelizmente o tempo voa, né? O assunto foi meia hora. Não falamos nem de vacina, pois é. São coisas importantes. Por isso que eu vou lhe convidar para nós fazermos um novo programa, que eu acho que cabe mais um programa de informativo a respeito desse assunto, porque é um assunto palpitante, né? Um assunto que, sem dúvida nenhuma, nos traz aí para o Rio Grande do Sul, principalmente, que a gente eu não tenho cavalo, mas eu tenho fotos de cavalo, quadros de cavalo, não tem quem não goste, né? Cavalo. E eu acho que é um assunto que as pessoas são curiosas em saber. O senhor me trouxe hoje informações que eu não conhecia, que eu não sabia, isso que eu leio algumas coisas a respeito. Então, o senhor já está convidado, sei que o senhor viaja bastante, mas nós encaixamos uma nova agenda sua. Vamos continuar esse assunto que eu acho que é muito palpitante e muito interessante. Eu posso te dar uma sugestão? Claro. Eu vou deixar o telefone do plantão da clínica. Inclusive a rede social, alguém quiser entrar em contato também. Exatamente, tanto o Fábio Prates como o VET Imagem Sul, ou 559-9999-2674. O que vocês podem fazer através das redes sociais ou através desse próprio telefone que é do plantão? Podem fazer questionamentos, perguntas que vocês acham interessantes, que nós vamos trocando uma ideia e nós podemos montar um pergunte ao veterinário sobre cavalo e a gente responde com o maior prazer. Será um prazer para a Vetimagem poder auxiliar na condução de alguns casos que vocês não têm o conhecimento necessário para poder resolvê-los, né? Até quem tem animal na cidade, muitas vezes também, né? Não é só o animal de provas, né? O animal de raça. Sem dúvida. Animal que usa na cidade também merece alguns cuidados e o pessoal às vezes tem curiosidade e não sabe como tratar, né? É só entrar em contato ou com as redes sociais VET Imagem Sul ou com o telefone da clínica 559-9999-2674. Fazerem as perguntas que de repente a gente pode até montar um programa para elucidar os questionamentos dos teus telespectadores, né? Muito obrigado pela sua presença. Sei que o senhor abriu, já chegou de viagem direto aí, né, para a gente poder conversar e já está convidado, então, para nós numa nova data marcarmos mais um papo aí. Já está aceito o convite. Legal. Nós estamos indo embora. Um grande abraço, até o próximo programa. Programa É o Bicho. Apoio Cultural, JKG Rações Pet Shop, 2 endereços para melhor servi-lo, Parque Dom Antônio Reis e Centro. Vereador Adelar Vargas, um trabalho forte em defesa do bem-estar animal. Mercado das Rações, sempre o melhor para o seu melhor amigo.